Fala, amigo tricolor, Guga aqui. E hoje um pós-jogo mais calmo, né? Depois daquele jogo de quarta-feira em que o São Paulo nos surpreendeu com uma partida condicionada por uma expulsão logo no início do jogo, mas que principalmente ali nos pênaltis deixou o torcedor muito irritado. Mas hoje o tricolor foi ao Morumbi jogar contra o Vitória e é bem verdade que esperávamos um jogo mais tranquilo e que o São Paulo pudesse ganhar, engatar a quinta partida, e que foi o que o São Paulo fez com muita autoridade, né? Em que pese no início do jogo o Vitória conseguiu travar bem os duelos de meio de campo, né? Então o Vitória inicialmente espelhou a estratégia do São Paulo de jogar com 3 zagueiros, 5 jogadores no meio, como nos últimos jogos os adversários do São Paulo têm feito. E o Vitória competiu bem no meio de campo, então o São Paulo no primeiro tempo principalmente teve bastante dificuldade de conseguir penetrar a zaga do Vitória da Bahia, mas ali na segunda metade do primeiro tempo, o São Paulo, em torno dos 20 minutos, conseguiu numa boa jogada pela direita, com o envolvimento do Mike, do Rodriguinho, do Ferreirinha e do Bobadilha, que foi quem finalizou e fez o gol. Fez um gol muito bonito, um gol que há muito tempo não se via no São Paulo, né? Com uma jogada trabalhada, com uma jogada bem tramada, né? Então, posse de bola, passagem de jogadores, chegada à linha de fundo, cruzamento para trás e um jogador vindo finalizar muito bem. Bobadilha faz também o seu segundo gol seguido em jogos, né? Então, do Campeonato Brasileiro, que é positivo, vai dando mais confiança para esse jogador, que tem sido um grande destaque desse novo time do São Paulo do Crespo, juntamente com o Rodriguinho. Acho que o Rodriguinho também tem feito boas partidas e tem se consolidado como uma boa opção no meio. É claro que agora com o Lucas se recondicionando e podendo jogar mais, ele deve entrar nesse meio de campo, né, até a volta do Oscar, e deve jogar com André Silva e Luciano, ou Luciano e Ferreirinha à frente, mas dá uma boa opção, um jogador que cresceu muito com o Crespo, né? Então a gente vinha falando que o Crespo ele melhorou o coletivo de São Paulo e de fato você vê os movimentos que o time faz, você vê como o time hoje ele é mais compacto, não dá tantos espaços, um time que não dá muita chance ao adversário. Então, um time muito sólido defensivamente e um time que consegue competir, consegue criar jogadas e faz seus gols, né? Então, mais uma boa partida. No segundo tempo, o São Paulo conseguiu tocar bola, circulou bastante. No início do segundo tempo teve uma chance para o Vitória, mas também nada de muito assustador. E o jogo foi um jogo que foi ficando morno, com o São Paulo controlando o jogo com posse de bola, criando algumas jogadas, mas sem concluir muitas chances claras de gol também, né? Mas no final do jogo ali, por volta dos 40 minutos, 42 minutos, um escanteio pela esquerda, né? Então, não me lembro quem foi o jogador que cobrou, mas a bola passa por toda a área, sobra para o Ferrarese, que para mim tentou chutar, mas acaba sendo feliz que chuta na direção do Sabino, que vinha entrando em boa posição e faz o gol. Sabino que na quarta-feira irritou muito o torcedor tricolor com a forma que ele bateu o pênalti, mesmo que seja a forma que ele sempre bateu o pênalti, não demonstrou seriedade, né? Então eu brinquei, né? Falei que o Sabino na quarta-feira ele foi o sabe nada. E hoje ele foi o sabinão do narrador lá da Amazon Prime, né? É um zagueiro, gente, que ele destoou um pouco de Alan Franco e Ferrarese, que foram muito bem hoje, né? Principalmente Ferrarese, acho que tem jogado muito bem. O Sabino, a gente tem alguns momentos de forte emoção, ele avança bastante, mas não acho que comprometeu e ainda fez um gol, então
uma boa participação no jogo de hoje. O meio de campo tem se mantido muito consistente com Marcos Antônio e Bobadilla, os dois muito bem. Hoje o Bobadilla um pouco melhor, ainda fez um gol. Ambos se movimentam muito, eu acho que isso dá uma grande opção para o meio de campo, dá muita opção de passe, isso tem ajudado muito. Eu acredito que é um dos pontos fundamentais de mudança do trabalho do Crespo contra o do Zubeldia que melhorou. Agora com 3 zagueiros, ele pode usar 2 volantes mais móveis e consegue dar mais opções e criar mais jogadas, né? Enzo Dias, mais um jogo consistente, saiu mais cedo hoje para a entrada do Patrick, acredito que para poupar para o jogo de terça-feira. Pela direita hoje a gente teve a surpresa do Mike jogando a partida inteira, que alegria, né, ver esse jogador podendo entrar e jogar as partidas pelo São Paulo. Ainda não foi aquele grande destaque, mas acho que hoje ele já fez um jogo bom, ele participou bem, ele se envolveu nas principais jogadas do São Paulo, então teve uma boa participação no jogo, conseguiu alguns cruzamentos. Para nossa alegria, se não concluídos a gol, pelo menos eles passaram daquele primeiro marcador, né, que é uma marca registrada do Cedric, né, que toda vez que vai cruzar acerta o primeiro marcador que está mais próximo dele. Então, ponto positivo aí para o Mike, que também participou da jogada do primeiro gol, que foi uma jogada muito bonita. E aí, gente, no ataque, hoje a gente teve Ferreirinha e André Silva. Nenhum dos dois teve um grande destaque. O Ferreirinha começou o jogo, parecia que ia ser um jogo de marcar gols e reduzir aí a contagem para a tanga que o Neto vai usar. Mas depois acho que até pela forte marcação no meio de campo do Vitória, ele e o André Silva acabaram ficando mais escondidos, e aí no segundo tempo o Crespo opta por tirá-lo para poupar esse jogador para que ele possa jogar também provavelmente na terça-feira contra o Atlético Nacional. Acredito que o Crespo, depois da lesão do Arboleda ali, está tentando controlar mais os minutos dos jogadores para que se tenha menos lesões, porque a gente sabe que o DM do São Paulo não tem como sua marca registrada recuperar tanto os jogadores, né? E aí também uma nota legal da partida foi a entrada do Luan. Acho que o Luan entrou bem hoje, estava bem serelepe, estava bem participativo. Teve uma boa atuação, chegou à linha de fundo, deu um bom cruzamento num lance que o André Silva quase marcou um gol, acertou o travessão. Então acho que ele teve sim uma boa participação, marcando firme, jogando sério. Então foi bom ver o Luan podendo tentar um reinício aí na carreira dele, né? A gente também teve as entradas do Luciano, que teve boa participação, mas também não foi tanto destaque, porque o São Paulo já não atacava tanto, mas teve boa participação. A gente teve como nota positiva também o retorno do Lucas. Finalmente, né, gente? Há quanto tempo que a gente esperava ver o Lucas de novo em campo? Um cara que honra muito a camisa do São Paulo, se dedica muito ao clube, então a gente fica muito feliz de ver esse jogador em campo. Esperamos que ele possa recuperar sua condição física e possa nos ajudar o quanto antes, que ele é um jogador extremamente necessário nesse time. É o nosso diferente, é o nosso grande destaque, é o nosso jogador capaz de mudar uma partida. Então a gente torce muito para que ele possa se reabilitar e possa ser decisivo na reta final da Libertadores e também no segundo turno do Campeonato Brasileiro. E aí a gente também poder almejar lugares melhores, né? No final também entrou o Pablo Maia, mas também já muito no finalzinho, não teve grande destaque, foi só uma entrada para poupar o Marcos Antônio também. Então, acredito que a gente chega para terça-feira mais confiante, né, do que estávamos.
na época do Zubeldia, mas lembrando que jogo de Libertadores precisa estar atento os 180 minutos, não pode moscar em momento nenhum, tem que estar todo mundo atento o jogo inteiro e a gente se esforçar, tentar um resultado que traga a decisão para o segundo jogo aqui no Morumbi, que aqui no Morumbi com a nossa torcida, a gente é muito forte em Libertadores, né? E acredito que se a gente conseguir um empate lá na Colômbia, já vai ser um grande resultado, mas vejo possibilidades para o São Paulo ganhar sim essa partida. E também, gente, queria destacar aqui o trabalho do Crespo. Hoje apareceu no canal um rapaz defendendo o Zubeldia, principalmente depois da eliminação na Copa do Brasil, dizendo que se fosse o Zubeldia não teria sido... o São Paulo não teria sido eliminado porque o time se matava em campo. Eu já penso um pouco diferente. Eu acho que a gente teria grandes possibilidades de ser eliminado sim com o Zubeldia. Eu acho que a gente não teria ganhado essas 5 partidas seguidas no Brasileiro, que já faz mais de 3 anos que o São Paulo não conseguia uma sequência assim. Eu acredito que a gente até poderia estar dentro do Z4, né? E hoje o resultado de hoje nos dá 28 pontos. A rodada terminou agora com um jogaço do Bahia contra o Fluminense. Um jogo muito legal de se assistir até. Quem tiver a oportunidade de ver o compacto, é um jogo muito bacana. E que consolidou o São Paulo na 7ª posição, com esses 28 pontos. Lembrando que agora, para os 45, São Paulo só precisa de 27, ou seja, terminamos o turno com... 27, perdão, gente. O São Paulo agora só precisa de 17 pontos para chegar aos 45. Então a gente termina o turno numa situação até de certo ponto mais cômoda para a gente chegar. Se a gente fizer a nossa parte no Morumbi, a gente consegue com tranquilidade não ser rebaixado e aí pode almejar posições mais altas no Brasileiro para tentar garantir a posição da Libertadores para o ano que vem, que esse dinheiro que entra com a Libertadores ele é importante, né? Eu disse que eu acredito que o São Paulo vai ser campeão da Libertadores, mas de toda forma, pensando estrategicamente, é importante que o clube seja um dos participantes do campeonato no ano que vem, pensando em dinheiro, em entradas. Isso é importantíssimo para o clube nesse momento, né? Então, lembrando que o Zubeldia em 12 rodadas ele fez 12 pontos e o Crespo em 5 rodadas no Campeonato Brasileiro, ele já fez, em 6 rodadas, perdão, no Campeonato Brasileiro, ele já fez 16 pontos, né, gente? Então, não precisa nem se questionar o trabalho. Mas fomos eliminados da Copa do Brasil. Um jogo condicionado por uma expulsão, por um erro do Rafael de decisão, mas principalmente por uma moscada violenta dos nossos melhores zagueiros, que são Arboleda e Alan Franco. E aí, gente, agora a gente vai se preparar para a Libertadores e estamos com esse pepino, né? Estamos sem zagueiro reserva. São Paulo não subiu nenhum menino da base. E tenta contratar um zagueiro a toque de caixa para que possa já integrar o grupo na terça-feira. Se não me engano, o limite para inscrição de jogadores vai até domingo. Então, o São Paulo precisaria contratar alguém urgentemente para poder colocar. Ou o que o São Paulo está tentando, mas que me deixa bastante desconfortável, é a contratação do Juan Tressoldi, que ainda está inscrito no Campeonato Brasileiro, né, gente? Então, como ele já... na Copa... O Juan Tressoldi que já está inscrito na Copa Libertadores. O São Paulo não chegou a tirar a inscrição dele, então ele poderia chegar e jogar. É um bom jogador, mas me incomoda muito essa situação do conflito de interesses. Hoje, se vocês forem lá na página do Ramone, vocês vão ver que tem uma notícia bem cabeluda
sobre os bastidores do São Paulo, empresas de intermediação que teriam relação com pessoas que integram a direção do clube. Então, é importante que seja averiguado, porque seria um absurdo, mas ética a gente sabe que não é a força da nossa diretoria atual, né? E aí também tem essa situação do Rafael Tolói, né? Tolói também está sem contrato, poderia ser um jogador que chegaria e poderia jogar. Tolói já tem seus 36 anos, mas teve uma boa passagem no São Paulo, principalmente em 2012, quando foi campeão da Copa Sul-Americana. Então, é um jogador que poderia vir para integrar o grupo na sequência dos campeonatos, poderia vir com um contrato até o final do ano e se tiver bom desempenho você estende mais. Acredito que seriam uma solução mais fácil de ser resolvida até a terça-feira, né? E aí, gente, também a última notícia que saiu hoje é um certo leilão que está acontecendo, né? O São Paulo está dando mais sorte do que tendo competência nessa negociação pela saída do Lucas Ferreira. Lucas Ferreira que perdeu espaço com o Crespo, né? O esquema de 3-5-2 ele não usa as pontas, as pontas, então Lucas Ferreira ele perdeu um pouco de espaço com o Crespo, então o São Paulo poderia negociá-lo e estava com uma proposta de 8 milhões do Shakhtar, que melhorou para 10 milhões quando viu que teria concorrência, né? Então, o Cruzeiro tem interesse, também teria assinado com uma proposta de 10 milhões de euros, e hoje também saiu a notícia que o Olympiacos do Marinakis também teria interesse na contratação do Lucas Ferreira. Então, de maneira que temos procura, pela lei da oferta e da procura, a tendência é que o preço suba, né? Então, talvez o Lucas Ferreira não saia tão barato quanto poderia sair, né? Então, São Paulo nisso deu sorte e talvez essa busca de outros clubes faça com que o São Paulo consiga elevar um pouco o preço, chegue a 15, de repente 20 milhões de euros, mas eu suspeito que quem ofereceu o maior valor à vista leva, mesmo não sendo a maior proposta, a julgar pela necessidade de dinheiro do São Paulo, principalmente depois da eliminação da Copa do Brasil, né, gente? Então, vamos ver como que esses assuntos evoluem. Acredito que a gente deve ter novidades até amanhã, principalmente na questão do zagueiro e do Lucas Ferreira ao longo da próxima semana deve ter uma resolução. Lembrando que o São Paulo tem 80% dos direitos do Lucas Ferreira, então o valor que for anunciado, São Paulo não tem direito a 100%, tem direito a 80%, uma boa fatia desse jogador, um jogador promissor, mas que a gente sabia que era o grande candidato a ser vendido depois do Matheus Alves, né? Então São Paulo nunca deixou de sinalizar isso. Fora isso, tem o Henrique do Carmo que está indo por empréstimo lá para o PSV. Gente, eu estava terminando o vídeo, acabei esquecendo de falar do absurdo que aconteceu hoje. No início do jogo, teve uma chamada do VAR ali para um possível pênalti do Ferrarese, que é uma vergonha. Ferrarese caído, visivelmente protege o rosto, a bola pega na mão dele num chute que estava indo para casa do chapéu, e aí o VAR chama para avaliar um possível pênalti, e acredito que eles dariam esse pênalti. Só que teve um coice do jogador do Vitória no Ferrarese, que foi o que motivou ele a ficar no chão, então aí eles acabaram dando falta. Mas assim, um lance jabuticaba, não precisava ter sido chamado. O VAR está muito intervencionista e está acabando com o futebol brasileiro. Então, a arbitragem ela sempre foi ruim, mas os caras eles conseguem acabar até com as soluções que deveriam ajudá-los, né? Eles conseguem inventar moda até com a prova com consulta, né? Os caras estão errando prova com consulta, aí é de lascar, né? Mostra só o nível fraco dessa arbitragem. Então, gente, agora botar a cabeça no lugar, focar aí a nossa fé
na terça-feira, nesse jogo lá na Colômbia, para abrir o confronto da Copa Libertadores. Continuo otimista. Eu realmente tenho muito sentimento de que o São Paulo vai ganhar o tetracampeonato esse ano. É puro sentimento, tá, gente? Não tem razão nenhuma. Mas é uma sensação que eu tive muito similar quando ganhamos a Copa do Brasil, então por isso que eu tô muito otimista mesmo, tá bom? Então acho que a gente pode ganhar esse título com ou sem, apesar da nossa diretoria, com ou sem, apesar do Casares, tá bom? E bora lá, bora pra cima, vamos ver o que vai dar. E antes só de finalizar o vídeo, eu queria pedir para você, se puder curtir o vídeo, deixar seus comentários sobre o jogo, sobre a forma que é feito o vídeo de pós-jogo, como que você entende que pode melhorar. Hoje a gente está fazendo aqui numa câmera improvisada, mas a ideia é sempre melhorar e chegar mais no nível que o torcedor do São Paulo quer, construir o canal com base naquilo que o torcedor quer ver, aquilo que o torcedor quer participar. Então, deixem suas sugestões, se inscrevam no canal. Agradeço demais, um grande abraço, fiquem com Deus. Um feliz Dia dos Pais para quem for pai, para os pais de vocês. Aproveitem para estar com eles. É muito bom quando a gente pode ter essa proximidade com eles e curtir esse dia junto com eles, um dia feliz na família, já que todos são paulinos. Então, queria desejar um feliz Dia dos Pais e até o próximo vídeo, galera. Um grande abraço.